Desde ontem, diante dos evangelhos. O evangelho que nos chama a tomar posturas. O evangelho que nos chama a tomar decisões para a nossa vida. A partir de quando, pastor? A partir de agora. A partir desta conferência. A partir deste aniversário, que as decisões sejam tomadas em minha, em sua, em nossas vidas. A decisão de não fugir, mas de ficar, como ouvimos ontem. A decisão de não deixar o nosso coração, como foi pela manhã, ser atingido pelo desânimo, mas crer somente na palavra de Jesus. E agora estamos diante de uma nova realidade aqui em Marcos 10. Ontem a decisão foi tratando Jesus com uma multidão. De manhã foi tratando com uma pessoa. E agora à noite Jesus está tratando com 2 discípulos. Como eu disse de manhã, o evangelho de Marcos foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Tem aquele chavão, né? O evangelho de Mateus é o evangelho do rei. O evangelho de Lucas é o evangelho do homem perfeito. O evangelho de João é o evangelho de Jesus como Deus. Mas o evangelho de Marcos é o evangelho que apresenta Jesus como servo. E, como dizia o pastor Bernardino, né? Muitos livros da Bíblia, eles têm um versículo que resumem o livro. Não é sempre, mas alguns livros da Bíblia têm um versículo que resume o propósito do livro. É chamado de escopo do livro. Como em Romanos 3:28, né? Ali está o resumo de toda a carta aos Romanos. Marcos é assim. Tem um versículo que resume os 16 capítulos de Marcos. Curiosamente, este versículo está nesse texto que eu li, que é o versículo 45. O versículo que resume toda a proposta do evangelho de Marcos é esse aqui. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em Marcos, Jesus é o servo por excelência. Em Marcos, Jesus é o exemplo de servo a ser seguido. Pois bem, chegamos aqui no capítulo 10. Era um dia como outro, certamente. Era um dia como outro na caminhada de Jesus de 3 anos e meio com os seus discípulos. Muita coisa, até o capítulo 10 já tinha sido dita. O evangelho já vai caminhando para o final. Muita coisa já havia sido ensinada. Mas curiosamente, antes de Jesus entrar em Jerusalém e começar aquela semana decisiva, eles estão caminhando. E enquanto eles estão caminhando, de repente se aproxima de Jesus, mais perto ali, Tiago e João, que com certeza absoluta já tinham combinado o que iam falar com Jesus, com certeza. Com certeza um já tinha dito para o outro: é hoje, viu? É hoje, se tivermos uma chance, vamos nos aproximar dele e fazer aquele pedido. Estava tudo combinado. Só estavam esperando a chance. E quando a chance apareceu, eles disseram: vamos lá. Vamos então fazer a ele esse pedido. De hoje não passa. Tipo assim, né? Hoje a gente consegue falar com ele. De hoje não passa. E aí, essa dupla aí, né? De irmãos, inclusive, de sangue, chega perto de Jesus e diz assim no versículo 35. Aí, ó: mestre, nós queremos te fazer um pedido. Queremos que nos concedas o que vamos te pedir. Queremos ter uma conversa aqui com o Senhor. Mas olha, Jesus, nós dois pensamos muito. Nós dois oramos bastante. Nós dois, né, sentimos que estamos em paz para fazer esse pedido. Deus nos deu paz para fazer esse pedido. Deus deu a direção, né? O pedido é coisa pouca. É um pedido muito simples, né? Muito fácil para o Senhor. E aí Jesus então diz assim: peça aí. O que é que essa dupla aí
está querendo pedir? O que é? O que é que vocês desejam? Podem pedir. Jesus vê os dois se aproximando, escuta ali aquela conversa bonita e diz no verso 36, peçam, podem pedir. Ora, meus irmãos, conjecturando aqui, não é? Mas nós que estamos de fora e olhando para o pedido daqueles dois, ou a aproximação daqueles dois, chegando a Jesus e querendo fazer um pedido, era de se esperar o quê? Dois apóstolos se aproximando de Jesus, querendo fazer um pedido. Era de se imaginar que, sendo dois apóstolos, o pedido poderia ser assim, pastor Roberto: Jesus, convida os demais discípulos, convida os 10 aí para nós orarmos mais. Era de se esperar, né? Apóstolos fazer um pedido desse, aumentar a reunião de oração. Ou então, como eram apóstolos, era natural que eles chegassem para Jesus e dissessem assim: Senhor, reúne o grupo aí, vamos evangelizar mais, vamos pregar mais o evangelho, vamos entrar em mais aldeias, não é? Ou então, Senhor, Jesus, eu e meu irmão, nós temos um pedido aqui a te fazer, nos dê mais graça para testemunharmos de ti, nos dê mais graça, não é? Para honrarmos o teu nome. Meus irmãos, de dois apóstolos chegando para Jesus, querendo fazer um pedido, era de se esperar o quê? Só coisas boas, pedidos sábios, pedidos com sabedoria, para serem usados por Deus. Era isso que deveria se esperar, até porque vinha de dois apóstolos. Mas aí a decepção é grande, pelo menos para mim. Para Jesus não, mas a decepção é grande. Como eu digo, pelo menos para mim, leitor do Evangelho, não é? Decepcionado, a gente fica com o pedido, porque o pedido deles era um pedido assim: Senhor, o pedido é pouca coisa. Quando o Senhor estiver lá na sua glória, não é o Senhor agora aqui não, humano, sofrendo, que sente fome, que sente sede, que está com essas roupas simples. Não, não é aqui não, não é aqui não. Quando o Senhor estiver na sua glória, nós queremos te fazer um pedido. Jesus disse: peça, é simples, pegue meu irmão, coloque do seu lado esquerdo, e eu, o Senhor, me coloca do seu lado direito. É só isso que eu quero. Não vou lhe pedir mais nada. Eu garanto que enquanto o Senhor estiver aqui nessa missão, nós não vamos lhe pedir mais nada. O único pedido que eu lhe faço é esse: pegue meu irmão, quando o Senhor estiver na glória, não é aqui encarnado sofrendo não, é na glória, com todo o seu poder, sua majestade, sendo louvado, adorado. Faça isso, pegue meu irmão, coloque do seu lado esquerdo e me coloque do seu lado direito. Aqui no verso 37, não estou inventando. Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Que pedido decepcionante, né? Que pedido absurdo. Esse pedido revela muita coisa, pastor Roberto. Esse pedido deles, na realidade, é o reflexo do homem que ainda tem em si, não é? Ainda tem em si a semente adâmica. Bestinha eles, né? Como diz aí o pessoal. Não queriam muita coisa não, né? Queriam muita coisa não, já pensou? Quando o Senhor estiver lá, não é aqui não. Quando o Senhor estiver na tua glória, coloca a gente lá. Pode ser. É só isso que nós queremos te pedir. Meus irmãos, esse pedido dos dois revelam pelo menos 3 coisas. Primeira coisa, o desejo que eles tinham de querer aparecer. Revela isso. O desejo que eles queriam de aparecer, de chamar a atenção.
O pedido desses dois revela isso, que eles queriam chamar a atenção para si, queriam glória para si. Cadê que queriam estar do lado de Jesus enquanto ele estava na terra? Ali, sofrendo, padecendo. Não, eles queriam que fosse quando estivesse na glória. Os dois queriam ser notícia. O povo dizer assim, ó: vocês viram quem está do lado de Jesus lá na glória? Que pessoal importante, hein? Tiago e João, eles são muito ilustres, eles são muito importantes, eles estão ao lado de Jesus na glória. Meus irmãos, e não é que ainda hoje existem cristãos que querem aparecer, que querem receber o destaque, que querem receber as atenções, as glórias que pertencem somente a Jesus. Incrível como hoje ainda existem pessoas que têm o desejo desses dois, o desejo de aparecer, de serem crentes estrelas, de serem crentes popstar, ou pastores showmans. Eles querem nada mais, nada menos que aparecer. Incrível. Como disse um colega meu que estuda psicologia, eles têm a síndrome, né? SNA. Isso que é isso, rapaz? Ele diz: síndrome da necessidade de aparecer. Muita gente aí com SNA, com a necessidade de aparecer, ter destaque, ser mais conhecido que os outros. Cuidado, viu? Na vida do crente, quem tem que aparecer é somente Jesus. Na vida do crente, quem tem que aparecer é somente Jesus. Esse pedido deles, pastor Sinaldo, revela em segundo lugar, sabe o que mais? O desejo de excluir. Como assim, Helder? Como assim excluir? O grupo eram de quantos? O grupo era de 12. Se o grupo era de 12 e eles pensassem no grupo, o pedido era diferente. O pedido: Senhor, na tua glória, coloca 6 de um lado e coloca 6 do outro. Não é verdade? Então, era um pedido coletivo para dividir as atenções com todos, mas não. Esse pedido aqui revela o desejo da exclusão. Se o grupo era de 12, então os 10 foram descartados. Os outros 10 que sumam. Eu quero destaque, é só para mim e para o meu irmão. Queridos, querida UAF, querida igreja, a verdadeira espiritualidade, ela inclui, não exclui. A verdadeira espiritualidade traz o irmão mais para perto, traz os irmãos um mais para próximos do outro e não para longe. A igreja é um corpo e todos os componentes desse corpo são importantes. Bendito seja o Senhor. Pedido sem sabedoria. E esse pedido ainda acaba trazendo uma grande consequência. Por quê? Além de revelar o desejo de aparecer, além de revelar o desejo de excluir, o versículo 41 vai deixar bem claro que esse pedido causou intrigas no meio do grupo. Olha o que diz o versículo 41. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Claro, quando os 10 souberam disso, aí começou o quê? A contenda. Mas vocês dois, hein? Bonitinhos, bonzinhos, aqui com a gente todo dia, junto de Jesus, e na calada da noite, da madrugada, seja lá, foram lá conversar com Jesus e puxaram o nosso tapete. Bonzinho vocês. O texto diz aqui, ó, os 10 se indignaram contra os dois. Vejam que a reação dos outros foi de indignação contra os dois. Por quê?
por um pedido feito sem sabedoria, começou o quê? A confusão no meio do povo de Deus, no meio do grupo dos 12. E eu e você, lá no Centenário, aqui em Cupira, no Juá, seja onde for, nós precisamos ter o cuidado para que na comunidade cristã não nos envolvamos com contendas, não nos envolvamos com situações que causam separação entre nós. Era o que estava acontecendo aqui. O pedido dos 2 causou uma separação ali no grupo. Eu digo lá na igreja, nosso grupo lá é um grupo menor do que esse aqui, com certeza. É um grupo de 100, 110 pessoas. Mas eu digo, olha, nosso grupo aqui, meus irmãos, de 110 pessoas, todos nós somos diferentes. Entre nós podemos debater, podemos discordar, podemos pensar diferente. Tudo isso é possível dentro de um grupo de 12, de 50, de 100, de 500. Tudo isso é possível, mas procuremos a cada dia vivermos em paz uns com os outros, para a glória do Senhor. Então o que é que está acontecendo aqui? É isso mesmo, esse pedido revela estas coisas. Mas é lógico, né, que aí fica o suspense. Quando a gente já lê o texto, já sabe o resultado, mas eu fico imaginando a cena, né? Fico tentando imaginar o ato, porque aí ficou o suspense. Será que Jesus ia conceder o pedido? Eles ficaram na expectativa, será que Jesus vai nos responder positivamente? Qual vai ser a resposta de Jesus ao nosso pedido? Porque os hereges da prosperidade, eles dizem que tudo que pedir Jesus dá. Eles dizem, né? Tudo que você pedir a Jesus, Ele dá. Será que dá mesmo? Será que esse texto não está meio isolado? Será que Jesus concede mesmo tudo o que pedimos? Será que tudo que pedimos, Jesus tem que fazer mesmo? Tiago vai dizer que tem coisas que eu peço e não recebo. Por quê? Porque eu peço mal. Tiago vai dizer que tem coisas que eu e você pedimos, mas não recebemos. Por quê? Porque pedimos mal, igual os 2 aqui, Tiago 4,3, para gastardes em vossos deleites. Só podia ser isso. Se Jesus concedesse, o que é que ia acontecer? Eles iam se esbaldar, se exaltar e gastar em seus deleites. Mas Jesus diz no verso 38, com amor, claro, né? Jesus olhou para os 2 assim, com amor. Meus jovens, vocês não estão começando a vida, são uns garotões ainda, né? A garotada que eu estou chamando, estou treinando, estou preparando, né? Jesus olhou para os 2 assim, meus jovens, vocês não sabem o que estão pedindo, vocês nem sabem, e vocês nem têm noção do que vocês estão pedindo. Pedido de vocês é um pedido completamente sem sabedoria. Completamente sem sabedoria. Meus queridos irmãos, minha querida UAF, querida igreja, até para fazermos os nossos pedidos a Deus, nós temos que fazer com sabedoria. Salomão, todo mundo sabe, não pediu a Deus outra coisa, não pediu a Deus a riqueza, mas ele pediu a Deus sabedoria para viver, para falar, para agir, para negociar, para orar. Pediu a Deus sabedoria, porque por falta de sabedoria, muitos crentes têm se prejudicado. Por falta de sabedoria, muitos crentes têm se prejudicado. Então, ao invés de pedirmos a Deus tanta coisa que às vezes é egoísta, como Tiago e João,
Peçamos a Deus sabedoria para vivermos uma vida para o louvor do Senhor, bendito seja o seu nome. Jesus não concedeu o pedido. Jesus não concedeu o pedido. Jesus não concede o pedido, né? E ao invés de conceder o pedido, Jesus faz uma pergunta a eles. Jesus diz no verso 38: vocês não sabem o que estão pedindo, mas eu vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês podem beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que eu sou batizado? A resposta deles foi: podemos, podemos. Por que eles dizem isso, meus irmãos? Aqui não estamos tratando de salvação. Eu não estou dizendo que Tiago e João não eram crentes, não tem nada a ver. Eles eram crentes, em preparo, eles eram crentes. Jesus diz: vocês querem beber, passar o batismo que eu vou passar e beber? Eu quero. Então aqui não é uma questão de salvação, aqui é uma questão de sabedoria. Estamos tratando de salvação, é uma questão de sabedoria. Jesus diz assim, o pedido está negado. O pedido está negado. 40. Quanto ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-los, porque é para aqueles a quem já está preparado. Jesus diz que o pedido está negado porque o lugar que eles querem já tem dono. Ah, pastor, e quem são esses para quem o lugar já está preparado? Você sabe? Eu também não sei. Eu também não sei. Mas a realidade é essa aqui. Jesus disse que o lugar já é para quem está preparado. E eu não sei quem são esses que vão ocupar esse lugar. Eu sei que não seria Tiago e nem João. Porém, queridos, a minha fala anunciada que está aí, né? Um pedido sem sabedoria. Mas tem a segunda parte, que é o quê? E uma resposta para toda a vida. E é aí que vai entrar o desafio, o terceiro desafio desta conferência para cada um de nós. É nessa segunda parte que vai entrar o desafio do Evangelho para mim e para você, para sairmos dessa conferência com 3 desafios, com 3 decisões. A primeira, a de ontem à noite: vamos ficar ou vamos fugir? A segunda, de hoje de manhã: o que é que vai ocupar o nosso ouvido? A mensagem do desânimo ou a mensagem de Cristo? E o terceiro desafio vai começar agora, porque a partir do 42 o assunto não parou na negativa. O texto não termina na negativa do pedido. Quando o pedido é negado, Jesus, que era o mestre por excelência, Jesus diz assim, eu imagino, né? Agora eu tenho a oportunidade de trazer para eles uma grande lição. Agora eu tenho uma oportunidade de trazer para esses 12 aqui que eu separei um grande ensino que vai ser para toda a vida deles. É verdade, o pedido dos 2 foi sem sabedoria, mas está perdoado. São 2 garotões ainda, não sabem direito o que é a vida, né? São muito inexperientes ainda. Está perdoado, mas eu não vou perder a oportunidade de trazer um ensino para os 12. E o ensino ficou registrado em Marcos, e os séculos se passaram, e o ensino chegou nessa noite ao meu e ao seu coração. Louvado seja o Senhor. Uma resposta para toda a vida. Que resposta foi essa? Meus irmãos, no versículo 42 diz assim: mas Jesus, chamando-os para junto de si. Que cena deve ter sido essa maravilhosa. Vamos acabar com a problemática aqui. Perdoem aí esses 2, mas vamos reunir todo mundo aqui, porque eu quero aproveitar esse episódio, que foi um grande vacilo dos 2, mas eu quero pegar todo mundo aqui e vamos conversar um pouco sobre quais são os princípios do reino que eu estou implantando, quais são verdadeiramente as marcas dos discípulos que eu quero para me seguir.
Está descartada a possibilidade de discípulos que querem aparecer. Está descartada a possibilidade de discípulos que querem excluir. Está descartada a possibilidade de discípulos que causam confusão e contenda ali no meio do grupo apostólico. Tudo isso está descartado, mas, apesar deste pedido sem sabedoria, eu tenho uma resposta aqui para vocês, que será para toda a vida. E Jesus diz assim, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Ele começa por aí, né? Que é verdade. Existe, né, o reino dos homens. No reino dos homens, os padrões têm os estilos dos homens. No reino dos homens, as características são de acordo com as marcas do caráter dos homens. O pedido dos dois está dentro dessa realidade do reino dos homens. Porque o que é que existe no reino dos homens, presbítero Martins? É um querendo ser maior que o outro. É um querendo derrubar o outro. É um querendo ser superior ao outro. No reino dos homens é assim. Jesus disse: olha, vocês estão se comportando, vocês dois se comportaram igualzinho os princípios dos reinos dos homens, porque é assim mesmo. Os governadores dominam e os seus maiorais exercem autoridades. É assim de fato que funciona. E pelo poder eles fazem tudo. Os fins justificam os meios para se ter o poder. Eles matam e morrem pelo poder, porque cada um quer ser superior ao outro. Mas olha como começa o 43. Mas entre vós não é assim. É assim entre eles. Mas entre vocês que nasceram de novo, entre vocês que estão há 72 anos caminhando aqui na igreja de Cupira, mas entre vocês que estão me seguindo já há quase 3 anos e meio, entre vocês não é assim. Estou logo avisando. No meu reino, os princípios são diferentes. No meu reino, é como se Jesus dissesse: no reino dos homens, o pedido de vocês encaixava direitinho. Mas no meu, no que eu estou implantando, entre vós não é assim. Aliás, no meu é tudo ao contrário. É o que diz o texto, sou eu não. A palavra contrário está aí no texto. No meu é tudo ao contrário. Olha como é no meu. Vê se dá para você. Quem quiser tornar-se grande, esse será o que vos serve. É algo completamente absurdo e diferente de tudo que a gente possa ouvir e imaginar. Os princípios do reino do Evangelho, os princípios do reino de Cristo são completamente, absurdamente diferentes. O 43, Jesus diz: olha, aqui, meu querido, não é assim. Aqui, meus irmãos da galeria, aqui de baixo, aqui da plataforma, no meu reino não é assim. No de lá é assim, mas no meu não é. No meu é assim. Quem quiser se tornar-se grande, esse seja o que vos sirva. Que coisa! Jesus, no verso 43, começa ensinando os 12, e ensinando a Helder, e ensinando a nós, dizendo, né, que entre nós não é assim. Os padrões são outros, o comportamento é outro, os princípios são outros. Nós é que temos que entender, eu é que preciso entender, que ser crente é uma coisa, ser mundano é outra.
E quem tiver em dúvida, não é, de que lado vai ficar, nós precisamos decidir. Amós diz assim, não é? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Nessa conferência, eu tenho um conselho para você, que de repente pode estar meio dividido entre o reino dos homens e o reino de Cristo, os princípios do reino dos homens e os princípios do reino de Cristo. O conselho que eu lhe dou é: sirva a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Louvado seja o Senhor. Jesus diz: entre nós não vai ser assim. Tiago e João, por quê? Porque no reino que eu estou implantando, ninguém é melhor ou maior que ninguém. Aliás, né, comigo a coisa é invertida. Meus irmãos, exatamente é isso que está no verso 43. E olha o que diz o 44. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Um dia eu fiz uma mensagem mais ou menos parecida com essa, né? E no final eu disse o seguinte: olhem, no reino de Cristo só existe uma proposta, viu? No reino de Cristo, para nós que estamos aqui, só tem uma proposta. Qual é, pastor? A proposta, de acordo com Marcos, de acordo com esse capítulo, de acordo com o versículo 44, a proposta é essa: a proposta de ser servo. Você quer? Você quer esse título? A melhor proposta que Jesus tem para mim e para você, sabe qual é? É a de ser servo. E olhe que é um grande privilégio. Quando eu fico pensando a quem eu servia, e eu contava isso ontem para o pastor Roberto, quando eu fico pensando o que é que eu fazia durante a semana e no sábado à noite, eu fico pensando: meu Deus, não tem coisa melhor, mais gloriosa e mais importante do que ser servo. A proposta que Jesus tem para cada crente aqui nesta noite é essa: é a proposta de ser um servo. Ah, pastor, não tem outra melhor não? Tem não. Tem não. Até tem no reino dos homens. Até tem nas igrejas do evangelho fake. Até tem no arraial dos hereges. Mas no evangelho, na proposta do evangelho, na proposta de Jesus, a proposta de Jesus para nós que estamos nessa conferência é a proposta de sermos servos. Tá bom para você ser servo? Vai ficar satisfeito sendo servo? Eu aconselho que fique, porque de servo não vai passar. De servo não vai passar. Tem cargos. Cargos são funções diferentes que cada um ocupa na igreja. Tem ministérios, mas todos os cargos, todos os ministérios são de serviço. São de serviço. Então, na igreja, no reino de Deus, a única proposta para nós é a de ser servo. Se eu aceitar, bom. Se você aceitar, bom também. Mas não vai ter outra, porque nós somos servos e só Ele é o Senhor. Louvado seja o seu nome. Só Ele é o Senhor. Você, Tiago e João, vocês querem me seguir dentro dos meus padrões? Ou vocês querem de fato levar adiante esse projeto pessoal? Vocês querem entender qual é a minha proposta? Ou esse projeto pessoal de querer aparecer, de querer excluir, de querer ganhar muitos likes, de querer ganhar muitas curtidas, de ser visualizado por centenas de pessoas? Esse projeto ainda está no coração de você, Tiago e João? Desistam desse projeto. Desistam desses princípios. Os meus estão aqui. Você ser servo. Meus irmãos, e aí o que é interessante é que Jesus, e eu estou quase caminhando, não era apenas um teórico. De teórico o mundo está cheio.
Jesus não era apenas um teórico. Ele não estava só falando que era preciso e que era importante servir. Vocês têm que ser servo, vocês precisam servir. É verdade, ele falou. Porém, como Jesus não era apenas um teórico, ele era alguém com autoridade, porque ele vivia o que dizia, ele vivia o que pregava. E quando Jesus derrubou o pedido de Tiago e João, lançou por terra o pedido dos dois, e quando Jesus apresenta os princípios do reino, os princípios do evangelho, sabe por que ele fez isso? Porque ele mesmo era o modelo, ele mesmo era o referencial, ele mesmo era o exemplo a ser seguido. Onde, pastor? O 45, quando ele diz: o próprio Filho do Homem, eu mesmo, sendo Deus, a minha glória, a minha eternidade, a minha grandeza, eu mesmo não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de todos vocês. Louvado seja o Senhor. Que coisa extraordinária. Então, se eu quiser ser servo, eu vou estar imitando a quem? O próprio Jesus. Vejam que raciocínio extraordinário, vejam que proposta extraordinária. Se eu decidir pelos princípios do reino e não quiser aparecer e ser o destaque como Tiago e João, eu vou estar imitando o próprio Jesus, eu vou estar fazendo como ele fez. Que motivação extraordinária, que motivação maravilhosa, ser um servo, não querer ser maior do que ninguém, não querer ser superior a ninguém, pelo contrário, servir. Como, Helder? Como Jesus também serviu. E a palavra servir aqui, quando Jesus fala, é diaconoi, é diáconos. Jesus foi o maior dos diáconos. Jesus foi o diácono por excelência. Jesus foi aquele que serviu por excelência. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Ao aceitar a proposta de ser servo, você não só estará abraçando os princípios e valores do reino, mas abraçando a proposta de ser servo, você vai estar imitando o próprio Jesus, que na sua humanidade não veio para ser servido, mas veio para servir. O pedido foi sem sabedoria. O pedido sem sabedoria foi transformado em uma resposta para toda a vida. O pedido sem sabedoria foi transformado em um ensino que chega até o dia 26 de maio de 2024 aos nossos ouvidos. Um pedido lá atrás que foi feito sem o menor discernimento de Deus, das coisas de Deus. O mestre transformou aquilo tudo e transformou um ensino e trouxe uma resposta que serve para toda a nossa vida. Jesus diz na sua palavra, meus irmãos: entre vós não vai ser assim. E todos nós somos servos de Deus, e quem aparece é Deus, e quem tem a glória é Deus, e louvado seja Deus para todos sempre. Amém. Vamos orar, meus